Últimos acontecimentos online. Esta é mais uma edição de Últimos Acontecimentos Online. O boletim de notícias do site projetoomega.com, edição de quarta-feira, dia 22 de maio de 2013. E a gente começa noticiando sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. Estamos diariamente atentos às informações. E apesar do grande número de contra-informação que está chegando de lá, porque se trata, como já temos dito, de um conflito atrás do qual há enormes interesses das potências. E nós vamos fazer um resumo das informações que estão chegando. A primeira foi noticiada no dia 17 de maio, informando que Rússia enviou mísseis de longo alcance e navios para a Síria. Essas informações foram divulgadas pelo New York Times no dia 17 de maio, porém não foram confirmadas nem pelos governos russo nem pelo sírio. No entanto, o próprio governo russo, um dia antes, reconheceu que enviou à Síria mísseis S-300, que são mísseis como esses que você está vendo aí, e que fazem parte de uma base contratual entre os dois governos. No entanto, muito mais importante que essa guerra de informações é saber o alto teor profético daquilo que está acontecendo em território sírio. Já existe uma participação aberta de soldados de outros países, inclusive forças do Hezbollah estão lutando na Síria. Combatentes do Hezbollah foram mortos em combates, isso foi noticiado no dia 20 de maio. No dia 21 de maio, um dia depois, o exército de Israel advertiu a Síria após uma troca de tiros que houve nas colinas de Golã. Naquele mesmo dia, horas antes, um jipe do exército israelense ficou sob fogo durante uma patrulha nas colinas de Golã, que é um território controlado por Israel e que faz fronteira com a Síria. Nós vemos cada vez mais aberta a possibilidade de uma participação efetiva de Israel na guerra civil que está ocorrendo na Síria, ao mesmo tempo que cresce a pressão internacional para que haja uma intervenção naquele país. Hoje foi noticiado que o secretário das Nações Unidas, Ban Ki-moon, está gravemente preocupado pelas contínuas informações sobre o uso de armas químicas na Síria. Essa declaração foi feita diante do Conselho de Segurança da ONU. Nós vamos continuar atentos a todos os desdobramentos que estão ocorrendo no Oriente Médio. Enquanto isso, na Ásia também continua o clima de tensão. Nos últimos dias, a Coreia do Norte realizou disparo de 6 mísseis de curto alcance no Mar do Leste. E assim como o que está ocorrendo na Síria, esses constantes rumores de guerra na Ásia têm também as grandes potências como atores principais por trás das cortinas. Coreia do Sul e Coreia do Norte são apenas fachadas para os verdadeiros interesses que estão por trás dessas tensões. No aspecto econômico, gostaríamos de chamar a atenção para uma declaração feita pelo presidente da França, François Hollande. No dia 16 de maio, ele declarou que a Europa precisa de uma união política dentro de 2 anos no máximo. E também ele defendeu um governo econômico único na Europa. Então vemos mais uma liderança se levantando e pedindo uma autoridade única na Europa. Dessa vez, o presidente da segunda maior economia da zona do euro, François Hollande. Bom, e falando em economia, em dinheiro, continua o avanço tecnológico, a propensão cada vez maior ao não uso de moeda corrente, de papel moeda. E a mais nova informação nesse sentido foi publicada no Diário Oficial do Brasil, numa informação divulgada no dia 21 de maio, que novo sistema vai permitir que as pessoas paguem suas contas utilizando mensagens SMS no seu celular. Bom, não é necessário explicar que quase toda a população tem celular, e está aí mais uma forma de ir adaptando as transações econômicas, colocando uma interação muito grande entre economia e tecnologia e fazendo com que as revelações de Apocalipse 13 se tornem cada vez mais próximas. Esse tipo de transação através de celular já é feita no Brasil por algumas pessoas, mas não estava ainda regulamentada. Então, a partir desta semana, o Diário Oficial da União regulamentou esse tipo de transação que tende a aumentar depois dessa publicação feita no Diário Oficial. O sistema funciona numa base de créditos e a pessoa, através de uma mensagem SMS, poderá pagar suas contas. Enquanto isso, os governos continuam liberando informações
ao grande público informações que já eram conhecidas por aqueles que estudam profundamente esses temas, mas que não eram reconhecidas pelos governos. Porém, o que chama atenção é que os governos estão vindo a público reconhecer esse tipo de informações. Por exemplo, no começo desse mês, foi noticiado que toda a comunicação digital feita nos Estados Unidos tende a estar à disposição de agências de investigação, sem a necessidade de um mandado judicial. Isso inclui e-mails, mensagens de Facebook, por exemplo, Twitters. Ao mesmo tempo, o governo da Índia também publicou oficialmente que tem um programa de monitoramento vigiando os passos digitais dos seus cidadãos, e fica patente que pouco a pouco as forças que dominam o mundo estão vindo a público para reconhecer que há um controle, há um monitoramento constante sobre a população. E a internet, embora seja um meio que permita uma liberdade de expressão, permita uma variedade de pensamentos e ideias, também é um meio que permite um fácil controle sobre as pessoas e um monitoramento constante sobre a vida e as ideias dessas pessoas. E ainda em relação a esse tipo de informações que estão vindo à tona, informações liberadas pelo governo, também chamamos atenção para a questão OVNI, questão extraterrestre. No começo desse mês, por exemplo, um relatório divulgado na Grã-Bretanha revelou que um avião de passageiros quase colidiu no ar com um misterioso objeto voador não identificado. Isso ocorreu em dezembro de 2012. Um avião estava se preparando para pousar no aeroporto internacional de Glasgow, na Escócia, e ocorreu esse incidente. Repetimos, é uma informação oficial divulgada pelo governo da Grã-Bretanha, e cremos que isso faz parte de um condicionamento para coisas que virão num futuro muito próximo. Nós ficamos por aqui nesta edição, destacando o gemido da natureza constante. Nessa semana, o centro dos Estados Unidos foi atingido por um forte tornado. Ainda não se sabe o número exato de vítimas, mas são já dezenas de vítimas. Você vê aí algumas imagens do que aconteceu, principalmente na região de Oklahoma, nos Estados Unidos. E os sinais continuam ocorrendo até mesmo na Lua. No dia 17 de maio foi noticiado que um meteoroide atingiu a Lua e produziu a maior explosão já observada pelos cientistas naquele satélite. Para que você tenha uma ideia, a luminosidade registrada naquele dia foi 10 vezes mais intensa do que qualquer outra luminosidade já detectada na Lua. De acordo com os especialistas, a queda deste pequeno meteorito deve ter criado uma cratera de aproximadamente 20 metros. Nos chama a atenção pela proximidade também da data em que ocorreu a queda do meteorito na Terra, numa região da Rússia. E outros fenômenos têm sido vistos em várias partes do mundo, como já temos noticiado aqui também. Que estejamos atentos, os sinais continuam se cumprindo e nós voltaremos a qualquer momento, se o Eterno Pai permitir, com mais uma edição de Últimos Acontecimentos Online. Grande abraço para todos e até a próxima. Últimos Acontecimentos Online.